Hoje meu pai faria 71 anos, mas ele não está mais aqui conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Moraes, tenho 20 anos, gravo vídeo no YouTube. Estou gravando esse vídeo às 11h41 do dia 1 do 4 de 2026. Provavelmente esse vídeo vai ser enviado depois da meia-noite, então vai ser enviado no dia 2, mas o aniversário do meu pai é no dia 1º de abril. Meu pai faleceu no dia 28 de 12 de 2023. Nesse tempo eu estava no terceiro ano e eu não levava esse cara tão a sério, como eu já falei nos outros vídeos. Mas o que vocês não sabem é que eu tinha um sonho. Meu sonho era ser jogador de futebol, então eu treinava todos os dias para ser jogador. Porque eu queria ser alguém na vida. Eu queria ser alguém com o talento que eu acreditava que eu tinha, que era jogar futebol. Então eu treinava todos os dias, jogava super bem, estava começando a me desenvolver em um time. Só que quando meu pai faleceu, no momento que eu recebi a notícia, a ficha não caiu. Tipo assim, eu fiquei sabendo que meu pai tinha falecido, porque ele estava internado, mas a ficha não caiu. E aí eu falei, poxa, eu tenho que ser alguém na vida, tem que ser alguém na vida para me ajudar meu pai. Tem que ser alguém na vida para me ajudar meu pai, certo? Só que depois quando eu vi ele no enterro, no velório, a ficha ainda não tinha caído. Quando chegou no enterro, a ficha caiu. E eu lembro que eu estava chorando muito no enterro dele. Eu falei pro meu primo, eu não quero mais ser jogador, não quero mais jogar futebol. E eu era um menino que treinava todos os dias. Eu não estou usando isso aí como desculpa, mas só quem já perdeu alguém importante sabe a dor, o luto, como é doloroso, como é cruel. Eu lembro que eu simplesmente parei de treinar. Então, jogava assim, mas eu parei de treinar. E chegou um tempo que eu até parei mesmo assim de jogar, porque eu, como parei de treinar, minha intensidade foi caindo. Então, eu ia pro campo, jogava por jogar, mas eu já não era aquele menino que tinha o mesmo propósito, a mesma vontade, o mesmo sonho. E porque quando as pessoas perguntam por que eu não queria jogador, eu falo que eu fracassei. Porque teve as oportunidades, mas eu estava num estado assim tão triste, tão desanimado, me sentia assim, com um sentimento tão de impotência, tão, tão triste, que as oportunidades que vieram para mim eram aquelas oportunidades que eu tinha que fazer dar certo, não aquelas oportunidades que ia dar certo de qualquer jeito, entendeu? Porque tem coisas que vai dar certo, independente do que tu fizer vai dar certo, é para dar certo. E tem coisas que tu tem que fazer dar certo. E as oportunidades que vieram para mim era para me fazer dar certo. E eu tava tão sem força, tão sem energia, me sentindo tão impotente que eu não me importei com aquelas oportunidades. Eu já não queria tanto assim. Eu já não via mais propósito naquilo. Porque eu queria ser jogador para ajudar minha família, para ajudar meu pai, para proporcionar para ele uma vida melhor. Para quem não sabe, meu pai era pescador e todos os dias ele pescava para dar o meu pra gente. Ele não era nem meu pai, ele era meu avô, que eu considerava como pai. Porque meu pai mesmo, depois essa é outra história. E eu carreguei essa dor, falei, poxa, meu pai morreu, faleceu. Antes de eu virar jogador, antes da minha formatura, porque eu me formei em 2023, mas minha formatura foi em 2024, mas já chego lá. E eu falei assim, poxa, meu pai faleceu antes de eu virar jogador e não faz mais sentido eu ser alguém na vida, porque se eu tivesse virado jogador, eu colocaria ele no hospital melhor e talvez ele não tinha falecido antes da hora, vamos falar assim. Eu tava com essa mágoa, com essa culpa que me paralisava. Eu já não treinava mais, com o ensino médio estava trabalhando. Quando eu não estava trabalhando, eu ficava mais em casa. Eu ia jogar bola assim uma vez ou outra, mas como eu falei para você no vídeo anterior, eu estava meio que depressivo assim, sem norte, sem direção, sem propósito, sem sonho. Se aparecesse um para mim trabalhar, eu ia trabalhar porque eu precisava, mas eu não tinha um objetivo mais de vida, não tinha mais perspectiva, acho que esse é o nome da minha vida. Eu já tinha aceitado o fracasso. E tá bom, e o que me marcou mais foi na minha formatura, tava minha mãe, minha irmã e tava minha avó, que é a esposa do meu pai, que eu chamo de pai, que é meu avô. E quando eu lembro que eu tava na formatura com ele pra minha avó, eu pensei no meu pai, eu falei, poxa, eu sei que ele ia estar aqui, ele ia ficar super feliz, provavelmente seria a primeira formatura de alguém que ele iria, e ele não tá. Então naquela hora eu acho que o meu ensino médio também foi tudo em vão.
achei que futebol também não queria mais saber, entendeu? Tipo, só queria viver a vida e pronto. Eu falei viver a vida no sentido de, sabe, se um trabalho eu ia fazer, se não, sabe, se um trabalho eu ia trabalhar, ajudar com a minha mãe, cuidar das minhas irmãs. Nem cuidasse das minhas irmãs assim, não tava com tanta energia. E aí eu tava muito sozinho, muito solitário. E, e aí entrou o canal, porque eu falei, poxa, mas eu tenho que me erguer. E aí foi um tempo que eu perdi meu cachorro depois, em 2024, no final de 2024 eu perdi meu cachorro. E, sabe, meu cachorro adoeceu, a gente não tinha dinheiro para veterinário, ele acabou partindo. E eu revivi aquela memória de caramba, foi meu pai, meu cachorro, e quando for outro familiar meu que precisar. Então eu aprendi uma coisa, esse é o preço que a gente se paga por não levar a vida tão a sério assim. Porque dinheiro não é tudo, mas dinheiro traz uma estabilidade, um conforto para você e para a pessoa que você ama. Então se você tem uma condição boa, você pode proporcionar coisas boas para as pessoas que você ama. Você pode ajudar sua mãe a tratar de uma doença ou prevenir uma doença, morar em um lugar mais seguro. Então, sendo bem sincero com vocês, coração aberto. Então, quando você não leva a sua vida tão a sério, você paga o preço, porque você sabe o seu potencial, você sabe que você pode chegar longe, você fica procrastinando e a conta vem muito alta. E quando você se importa com você mesmo, se importa com as pessoas que você ama, você se culpa pelo que acontece. Você fala, poxa, se eu tivesse sido isso, aquilo, eu poderia ter tornado um caminho diferente. E eu lembro que o meu cachorro também, eu falei, poxa, mais uma vez, eu não fiz nada. Então, daqui a pouco pode ser outro familiar meu e eu não vou ajudar em nada. Eu vou ficar impotente porque eu não tenho nada, eu não construí nada, eu não consigo ajudar em nada. E foi aí que eu fiquei com mais tristeza ainda. E por que eu não falei isso aí com a minha família? Porque eles estavam passando o caminho mais do que eu, eles perderam as mesmas pessoas eles perderam a mesma pessoa que eu. Então se eu falasse aí pra minha mãe, provavelmente ela só ia chorar. Falasse com a minha avó, provavelmente ela só ia chorar. Como quando a gente conversava, ela só chorava. Então, que a gente nem conversava, eu ouvia ela falar do meu avô em prantos. E eu tinha que ser forte nesse momento, tu tem que ser forte, tu tem que fingir ser forte para não desabar tudo, entendeu? E eu não tinha ninguém para conversar. Meus amigos que eu tinha eram só amigos de futebol, então quando eu parei de jogar bola, meus amigos saíram da minha vida. Então eu estava ali sozinho. E eu perdi meu cachorro, a minha irmã adoeceu, minha irmã ficou internada, eu falei, poxa, minha irmã está internada, é o mesmo cenário que meu pai também internou, eu já bati um desespero, porque eu já tinha me visto aí antes, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, entendeu? Então eu falava assim, poxa, quantas vezes eu tenho que ficar revivendo isso? Quantas vezes eu vou ter que passar por isso? Eu falei, eu tenho que ser alguém, eu tenho que ser igual meu pai era um cara focado, meu pai não foi talvez um cara mundialmente conhecido, mas meu pai era um cara focado, um cara determinado. Quando ele se comprometia em fazer algo, ele ia lá e fazia. Se ele se determinasse que ele ia pescar, independente se estava chovendo ou fazendo sol, ele estava lá pescando. Então, ele determinava que ia fazer A, ele ia lá e fazia A. E isso é uma coisa que eu tenho muito forte no meu pai. Ele era um homem mesmo, de palavra. Igual minha avó, uma mulher de palavra. Quando está determinando fazer algo, vão lá e faz. Eu não fico procrastinando, não fico adiando, não fico agindo como umas crianças. Eu falei, é esse legado que eu tenho que levar do meu pai. Quando eu tenho que me comprometer a fazer alguma coisa, eu tenho que acordar para a vida. A vida dele, a passagem dele aqui na Terra e a passagem dele na minha vida não pode ser em vão, não pode ser um tanto faz e tanto fez. Eu tenho que honrar o nome dele, tenho que honrar os ensinamentos que ele me ensinou com atitudes, nem com palavras, e tenho que colocar em prática. E eu estava muito perdido, sabe? Mas eu estava trabalhando, então foi por isso que eu falei que hoje eu tenho dinheiro. No primeiro vídeo vocês podem ir lá para ver que eu não estou mentindo. Hoje eu tenho dinheiro, eu comprei minhas coisas, meus livros, meus cadernos. Eu falei, futebol talvez não tenha mais, só se for um milagre de Deus. Mas eu posso começar a estudar, me formar e ser alguém. Então eu falei, futebol não dá mais, mas eu ainda tenho uns estudos. Então a única coisa que me sobrou foi estudo. Foi nesse tempo que eu falei, vou começar a estudar. E vocês pegarem o outro vídeo também, o primeiro vídeo, eu também falei de voltar para a igreja, porque eu lembro que eu estava tão triste que eu falei, Deus, nesse tempo eu estava desviado. Eu falei, Deus, eu vou morrer, eu vou para o inferno, porque se uma coisa que eu nunca vou me perdoar é por meu pai ter partido e eu não
eu não poder ter ajudado em nada. Eu falava, tipo assim, quando eu estava muito triste, eu chorava, orando, falava, Deus, eu nunca vou me perdoar. Eu nunca vou me perdoar pela morte do meu pai. Porque eu queria ter ajudado, queria ter botado ele no hospital melhor, queria ter, sabe, proporcionar uma vida melhor para ele. Meu pai foi, desde o dia que nasceu até o dia que ele morreu, trabalhando, sofrendo, na luta. Ele não conheceu outros estados, ele não conheceu outros lugares, ele não morou numa casa muito boa, não, sabe, ele não tem um conforto que ele merecia, por ser um cara honesto, por ser um cara trabalhador, por ser um cara dedicado, por ser um cara família. Então eu queria proporcionar isso para ele, dar esse privilégio para ele. Mas eu não consegui, então eu me culpava muito, tipo, muito mesmo. E aí eu já estava, essa culpa já estava me consumindo. Eu falei, Jesus, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso me congregar, eu preciso carregar também o legado do meu pai. Meu pai, ele morreu cristão, evangélico, meu pai, graças a Deus, ele ia para a igreja também. Então eu falei, Deus, se eu não voltar para a igreja, porque eu também fui criado nasci na igreja, se eu não voltar para Jesus, eu vou me perder completamente, porque eu já estou perdido. E a única coisa que ia me deixar sã são as específicas questões que eu adquiri desde criança. Então, eu quero, sabe, ficar muito em casa. E aí eu estava tentando lidar com essa culpa. E aí eu pensei, poxa, eu preciso estudar, preciso ocupar minha mente com alguma coisa. E foi aí que eu decidi fazer o canal. Então foi daí que nasceu esse canal aqui. E eu fiz esse canal, postei o primeiro vídeo, teve muitos comentários, bastante visualização, fiquei super feliz com as pessoas me apoiando, me senti acolhido, me senti em casa, me senti... vocês talvez não sabem, você não sabe disso, mas eu me senti, sabe, que eu me pertencia a esse grupo de pessoas. E quando surgiu a prova para fazer o concurso no IBGE, eu falei, poxa, eu quero fazer a prova, quero fazer o concurso. Sei que meu pai estaria muito orgulhoso me vendo eu estudando, fazendo o concurso. Estudei, fiz a prova, talvez eu não fui tão bem assim, mas fiz, pretendo fazer outros concursos. E às vezes quando eu estava me sentindo tão assim sozinho, eu abro live, quando estou me sentindo muito sozinho, abro live, às vezes tem 1, 2, 3, 4 pessoas na live, e fico comentando, a gente fica conversando, às vezes eu tenho 2 pessoas na live, e às vezes são as mesmas pessoas que estavam na live passada, fico na outra live, e eu fico muito feliz porque eu consigo ali me distrair também. Tipo, no canal me ajuda a eu focar nos meus estudos, começo a estudar, mas também quando essa tristeza vem querer me puxar de volta, eu abro live, converso ali, me distraio com vocês. Por que eu falo isso? Porque a internet tem um lado muito ruim, um lado que tem crítica, as pessoas te crucificam por muita coisa, por pouca coisa, mas também tem outro lado que as pessoas são super acolhedoras, sabe? Tipo assim, eu vejo hoje em dia as pessoas conseguem demonstrar mais empatia através de um celular do que pessoalmente, porque se eu pegasse, não, já aconteceu, às vezes eu estava muito triste mesmo assim, eu ia conversar com algum amigo meu, e falava, assim mesmo, faz parte, fazer o que, né? Tipo, bem frio, bem curto, eu não julgo eles, porque realmente não sabia o que falar, não sabia o que conversar quando eu tocava nesse assunto, que, poxa, que estava doendo muito, estava me consumindo. Mas quando eu falava com alguém, tipo, pelo Instagram, sei lá, poxa, a pessoa fala, poxa, de outra tal, sabe? Se expressava melhor, entendeu? Assim, eu também sou assim, quando uma pessoa me fala comigo pessoalmente, às vezes eu não sei como me expressar, não é porque eu não tenho empatia para aquela pessoa, é porque alguma coisa me trava. Mas se aquela pessoa vir conversar comigo com aquele mesmo assunto pelo Instagram, eu vou saber falar muita coisa para ela, vou mandar um áudio de mais de 1 minuto, de 2 minutos para ela, tentando ela fazer sentir o melhor possível. Entende? Então, não sei que hora que vai ser esse vídeo, mas provavelmente vai ser no dia 2 de abril, quase 1h da manhã. Mas é isso, então vocês me ajudaram bastante. Hoje eu estudei português básico, eu ia trazer a aula para vocês, só que hoje foi um dia muito corrido, acabei de chegar do serviço também. E hoje ficou me martelizando, sabe, o dia todo isso na minha cabeça, eu fiquei lembrando, falei, poxa, querendo ou não, ainda dá uma certa lembrança que, caramba, eu poderia fazer algo diferente, porque eu já estava com 17 anos, eu poderia, sabe, tem tanta gente que vê-se na vida com 16, 15, 17 anos, então por que eu também não poderia, né? Então, ainda pega bastante, mas
graças a Deus, diariamente eu consigo conseguir sair do ponto zero, da estaca zero, consigo andar, né? Como falar assim, como falar pra vocês, não tô fazendo academia porque eu tô com o pé machucado ainda, mas gravo aqui no canal, abro live, bato um bate-papo, mesmo que seja com uma das pessoas, fico super feliz. Tem vocês aí no comentário que comentam, eu respondo, me sinto muito acolhido. Vou jogar bola de vez em quando, faço parte de um projeto social, que eu ajudo lá também, sou um dos organizadores. Então eu estou tentando dar um rumo à minha vida. E eu tive que carregar duas frustrações, a de não ser jogador e a de impotência, de não poder ter ajudado mais meu pai. Então é isso, rapaziada. Se eu queria desabafar um pouco, acabei de chegar de serviço, cansado. Uma ótima noite para vocês. Quem já estiver dormindo, fica com Deus. Olha esse vídeo aí, se inscreva no canal, comenta, compartilha. Amanhã, no caso seria hoje, né? Porque provavelmente vai sair depois da meia-noite. Vai sair vídeo no canal. Não sei se vai sair de manhã, de tarde ou depois que eu chegar do serviço. Estou estudando amanhã. Hoje eu fiz toda uma aula de português e amanhã eu vou fazer toda uma aula de matemática. Pretendo conseguir gravar amanhã de manhã e trazer para vocês as duas aulas, de tanto português tanto de matemática. É porque eu também tenho muita dificuldade em editar, eu estou aprendendo a editar. E para ficar algo dinâmico, algo que vocês gostam. Lembrando que é aula de português do básico, não é uma aula em si, é apenas uma indicações de assunto que vocês deveriam estudar. Caso vocês estão querendo pegar o português do básico, fortalecer a base de vocês, assim como eu também. E isso vai ajudar vocês e vai me ajudar a consolidar o conteúdo melhor, porque futuramente eu quero fazer o Enem, eu quero fazer mais concurso, quero vencer na vida e ajudar minha família. É isso, fico com Deus. Até logo, porque eu vou gravar vídeo hoje, acho que já é meia-noite, né? Então eu vou gravar vídeo hoje, mais 10 horas da manhã, 11 horas, e não sei que hora que eu vou postar. Tchau.